Olá, meu nome é Fábio Takeda, criador do Neuroimagem na Prática, e este é o primeiro de uma série de vídeos que fala sobre o paciente com hipersinal na medula espinhal. Se você já teve um caso desse, sabe como pode ser difícil esse tipo de avaliação. E se você ainda não viu um caso de hipersinal medular, mas tem interesse por neuroimagem, muito provavelmente vai ter contato com esse tipo de alteração. E nesse caso, espero que o conteúdo te ajude. Esse artigo que eu achei muito interessante, né? Então, do que se trata esse artigo? É um approach diagnóstico, não sei se alguém vai me condenar por falar approach diagnóstico às anormalidades de sinal intrínsecas da medula espinhal. Ou seja, não é, por exemplo, um tumor extramedular que está comprimindo ou infiltrando a medula. É como a gente faz para lidar quando a gente tem um exame que apresenta uma alteração de sinal na medula espinhal. Né, eu tomei a liberdade de adaptar, então eu usei esse artigo aqui como um guia, né, para discussão do assunto, mas eu anexei algumas coisas extras, algumas considerações particulares, né, e eu tomei a liberdade de adaptar o título, né, talvez o título para nossa realidade seja melhor seja esse aqui, né, cabeça. Hipersinal na medula espinhal, e agora, né? Eu não sei se você tem essa sensação, mas muitas vezes, né, quando eu abro um exame e tem um hipersinal, principalmente um hipersinal extenso na medula espinhal, acaba surgindo um dilema diagnóstico, né? E é natural acontecer isso, né? A gente vai entender ao longo da discussão do artigo. Muitas vezes só pelo aspecto de imagem acaba sendo inespecífico mesmo, né? A gente vai ver que os dados clínicos, as informações laboratoriais, as informações do líquor são muito importantes para a gente conseguir restringir os diagnósticos diferenciais, né? Muitas vezes a gente não pode ficar tentando bancar o herói, né? Avaliando o exame de imagem de forma isolada, porque tentando bancar o herói a gente vai acabar cometendo muito erro. Então, assim, com a experiência, com a vivência, cada um acaba criando já meio que um fluxograma na cabeça, né? Vai aprendendo aos poucos as doenças que podem acometer a medula espinhal, né? E vai se acostumando com alguns padrões mais ou menos específicos, né? Então, quando vê um padrão de realce determinado ali, fala, isso aqui pode ser uma sarcoidose, tem essa alteração de sinal aqui mais focalzinha, então acho que pode ser uma neurodermitite óptica. Mas na grande maioria dos casos ainda, quando a gente está diante desse achado aqui, né, um hipersinal na medula espinhal, a gente acaba ficando com um resultado inespecífico, né, e a gente, por esse motivo, a gente acaba tendo esse tipo de reação aqui, né. Tem muita gente que fala, não, vou deixar descritivo mesmo o laudo e o colega que se vire, mas quem tem a preocupação, né, de ir um pouco além, tentar ajudar o máximo possível através do exame de imagem, geralmente fica nesse estado de espírito aqui, né? E por que a gente fica com esse estado de espírito aqui, né? A gente fica com esse estado de espírito porque na ressonância magnética a gente vai observar o quê, né? Quando tem uma alteração de sinal. A ressonância magnética ela tem um papel importante, né, na avaliação da mielopatia, mas muitas vezes os achados de imagem são extremamente inespecíficos, né? Porque a gente vai ver o quê? A gente vai ver o que mais chama atenção, geralmente, nesses exames é o hipersinal em T2. Né? O que representa o hipersinal em T2? Ele pode representar edema, disfunção da barreira vascular, pode representar isquemia, pode representar mielomalácia, uma cavitação, um tumor. Ou seja, quando a gente fala que tem um hipersinal em T2, ou quando a gente conclui um laudo radiológico falando que existe uma mielopatia, né? Deixa eu usar um outro marcador aqui que vai ficar melhor, né? Quando a gente fala que tem uma mielopatia, a gente tá usando o termo técnico para ser extremamente inespecífico, né? Em outras palavras, é como se a gente estivesse falando, olha, tem alguma coisa errada com a medula espinhal desse paciente. Né? Essa é a tradução quando você descreve sinais de mielopatia, né? Mielopatia não é nada mais do que doença acometendo a mielo, acometendo a medula espinhal, ou seja, você está falando, ó, tem alguma coisa de errado aqui, né? E você não está necessariamente ajudando muito, acrescentando muita informação em relação ao que o colega tinha constatado clinicamente antes do exame. Né? Então, esse artigo aqui eu recomendo a leitura na íntegra para quem não leu ainda.
ele é muito interessante, pode ajudar muito quem está começando, que não tem um algoritmo próprio na cabeça, né, de como avaliar uma mielopatia, né? Qual que é o fluxo de raciocínio, quais são as informações chave, né, mais importantes, que devem ser, vão servir para separar, né, pelo menos os grupos de doenças diante desse tipo de alteração de sinal, desse tipo de alteração de imagem, né? Então ele apresenta um algoritmo, ele sugere um algoritmo que vai ajudar muito a gente, né? E uma coisa muito interessante que eu acho que é importante enfatizar desde já, né, são as informações clínicas, né? As informações clínicas, elas vão ser, quando a gente fala de informações clínicas, é informação clínica, do exame clínico, né, do exame da semiologia, mas também dos achados laboratoriais e principalmente do líquor, né? Por isso que muitas vezes o radiologista ele vai acabar sendo mais inespecífico, porque esses resultados de informações clínicas, a evolução clínica, os achados laboratoriais, eles vão ter papel fundamental, né, para a gente fazer o raciocínio completo daquele paciente. E também esse artigo ele relembra, né, ele reforça alguns padrões clássicos, né? Então, muitas vezes a gente mesmo avaliando o quadro clínico, os achados laboratoriais, mesmo assim a gente vai ter vai concluir que aquele caso é um caso inespecífico, eventualmente precisar de um controle evolutivo, né, para ver se alguma manifestação clínica ou radiológica salta aos olhos, né, e se torna um pouco mais específica. Mas, eventualmente, a gente pode ficar diante de padrões clássicos radiológicos. E quando tiver, né, esse padrão clássico, a gente tem que estar preparado para fechar o diagnóstico, porque daí nesse tipo de situação a gente não pode comer bola, né? A gente tem que estar atento e, para estar atento e identificar, a gente tem que conhecer esses padrões radiológicos. Bom, antes de começar, né, no algoritmo propriamente dito, eu acho que tem muita gente que para quem está começando, né, quais sequências, o que a gente vai avaliar no exame de imagem, né? No paciente com mielopatia, com alteração da medula espinhal, a gente vai ter que avaliar através da ressonância magnética, né? A tomografia vai ter um papel muito limitado. E a principal sequência que a gente vai utilizar para avaliar os pacientes com mielopatia é a imagem ponderada em T2, né? Na ressonância magnética, aquela confusão, né, para quem está começando, é uma combinação, uma variabilidade muito grande de sequências e ponderações. Na coluna é um pouco mais simples, né? Para avaliar a medula espinhal, a principal ponderação é essa imagem ponderada em T2. E a gente identifica as sequências que tem ponderação T2 quando o líquor está branco. É basicamente isso. O líquor está branco é a imagem ponderada em T2 na coluna. E a gente vai ter o T2 convencional, né? A gente vai ter imagens ponderadas em T2 com técnica de supressão de gordura. E no axial, a gente vai ter a sequência convencional, né, ponderada em T2. E em algumas vezes a gente vai ter também o axial gradiente eco. No sagittal T2 é importante a gente lembrar que não só o líquor fica com hipersinal, mas a gordura também, né? E é assim que a gente vai diferenciar essas duas sequências, com e sem técnica de supressão de gordura, né? Aqui a gente pode reparar que todas as estruturas que contêm gordura, né, a tela subcutânea, principalmente os planos adiposos aqui em conjunto, né, no meio ali das estruturas musculares, né, da região cervical, a gente causa uma queda de sinal quando usa a técnica de supressão de gordura. Na medula óssea, né, a gente tem gordura também, então fica com um sinal mais baixo, né? E geralmente na coluna, a principal técnica que a gente vai usar de supressão de gordura é o STIR, né? E por que a gente usa o STIR? Porque o STIR, além de suprimir o sinal da gordura, vários artigos já, isso aí é uma informação antiga, né? Isso aqui era novidade lá em 2000 e pouquinho, né? Hoje em dia é uma informação antiga, mas a técnica STIR, ela, além de suprimir a gordura, ela vai aumentar muito a sensibilidade, né? A nossa capacidade de detectar alterações de sinal na medula espinhal que são mais tênues. Nesse caso aqui, a gente tem um T2 convencional e um sagittal STIR. É o mesmo paciente, aqui a gente observa
uma nítida alteração de sinal, né, na medula espinhal, e no mesmo paciente com T2 convencional, a gente não consegue praticamente identificar nenhuma alteração de sinal na medula espinhal. E esse aqui seria o aspecto normal, né? A gente vê aqui, então, o líquor com hipersinal e a medula espinhal fica com esse padrão aqui mais escuro, né? E quando a gente tem hipersinal, a gente vai identificar essas áreas com mais brancas, né? Mas tudo que sempre a gente fala hiper, nos métodos de imagem, é uma estrutura que fica com um aspecto mais branco. E no axial, no plano axial, é esse padrão aqui que a gente vai observar, né? No T2 convencional, a gente vai ter o mesmo padrão de intensidade de sinal que a gente observa no sagital, que a gente acabou de ver. E no gradiente eco, o negócio é uma técnica interessante porque vai permitir a gente diferenciar mais, né, a substância branca da medula espinhal e a substância cinzenta mais central, que forma esse H medular aqui, né? Bem no meio da medula espinhal, a gente tem essa morfologia aqui em H, que se destaca mais com a técnica gradiente eco do que no T2 convencional, né? No T2 convencional, muitas vezes é difícil a gente fazer essa diferenciação entre substância branca e a substância cinzenta, formando aquele H medular. E quando a gente tem essa delimitação no H medular, é interessante porque a gente consegue segmentar um pouco as colunas, né, da medula espinhal. Então a gente tem colunas laterais, né? A gente tem tratos de substância branca que correm aqui na região mais lateral da medula espinhal, e tem as colunas dorsais, né? E por que é importante a gente saber, conseguir separar essas colunas na medula espinhal? Porque assim a gente consegue fazer uma correlação clínico-radiológica, né? Então, o paciente que, por exemplo, tem uma lesão aqui na coluna lateral, o que a gente tem aqui na coluna lateral? Tem um monte de coisa, né? Mas algumas coisas importantes, a gente tem, por exemplo, o trato espinotalâmico, né, que leva informação de baixo até o encéfalo, informações sensitivas. Então, o paciente pode ter quadro de parestesia quando tem alteração na coluna lateral. Na coluna lateral, a gente tem passa também o trato córtico-espinhal, né? Ou seja, o paciente tem uma lesão na coluna lateral pode ter um quadro de paresia, plegia. Lembrando que na medula espinhal, o trato córtico-espinhal ele já cruzou a linha média, né? Então o raciocínio não é igual no encéfalo, né? Quando a gente tem uma lesão no encéfalo, o paciente tem a clínica contralateral. Quando a gente tem uma lesão no trato córtico-espinhal lateral, aqui na medula espinhal, a gente tem a clínica do mesmo lado da lesão da medula espinhal. Então, se o paciente tem uma lesão na coluna lateral esquerda, ele pode ter uma paresia, uma plegia à esquerda também, né? Não vai ser um sintoma cruzado. E nas colunas dorsais, a gente vai ter o quê? Os fascículos grácil e cuneiforme, que levam informações de propriocepção, né? E informação de sensibilidade vibratória. Então, o paciente que vai ter perda de propriocepção e percepção vibratória. Então tá bom. E ó, então tá aqui o fluxograma, né? Esse fluxograma aqui eu achei que ficou muito legal, ficou muito didático. Pode ser, eu acho que vale a pena para quem está começando guardar esse fluxograma aqui para ter dar uma base. Eu achei muito legal esse aqui, eu achei muito didático. Eu achei muito interessante esse primeiro passo aqui do fluxograma, né? Então tá lá. A gente tem um exame de imagem, abriu a imagem ponderada em T2 e viu uma área de hipersinal. Tem uma área branca na medula espinhal na imagem ponderada em T2. E aí, né? O que pode ser isso aí? Primeira coisa, a gente tem que excluir artefato. Né? No começo é muito comum a gente ver colegas, às vezes, que têm um pouco menos experiência com exame de imagem, perguntam, o que é isso aqui? Eles falam, não, isso aqui não é nada, é só artefato. Né? É muito comum a gente começa a conversa e já mata a conversa. Já, né? Não, isso é só artefato, não é nada. Então, algumas situações você tem que ficar mais atento, né, a artefatos. Então, por exemplo, você tem um exame, um paciente pós-operatório que tem metal, né, ou você vê o exame está todo tremido, está todo borrado, cheio, todo mexido, tem que tomar cuidado para não valorizar qualquer alteração de sinal que você vê na medula espinhal, né? O paciente está todo mexido, aquele paciente que está confuso ou claustrofóbico e ficou com muito artefatos em movimento. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está diante de uma área de hipersinal na medula é pensar, será que é um artefato ou não? Né? Então, ver se não tem
focos de distorção de estruturas adjacentes, se não tem focos de alteração, se aquele padrão que você está vendo na medula espinhal ele não se repete de forma paralela, né, ao longo de outras estruturas. Então, todas essas informações podem indicar que aquela alteração que está vendo na medula espinhal seja só um artefato. Excluindo o artefato, a gente tem que afastar a principal causa, né, o mais comum de alteração do sinal na medula espinhal é devido a uma compressão. É o que a gente descreve lá no laudo como mielopatia compressiva. Né? Primeira coisa, então, você tem que ver se não tem uma hérnia discal comprimindo, se não tem uma hipertrofia facetária comprimindo, se não é um paciente com trauma e um fragmento ósseo ou discal comprimindo a medula espinhal e causando aquela alteração do sinal na medula. Uma vez que a gente afasta a causa compressiva, aí a gente vai entrar naquilo que causa aquela nossa carinha, né? nossa angústia existencial diante do exame de coluna. Né? Não tem efeito compressivo, e agora? A gente vai entrar numa chave aqui diagnóstica, a gente vai abrir um leque de hipóteses diagnósticas que, como você pode ver, é bem amplo. Né? É bem amplo e por isso que a gente fica com toda essa angústia. A primeira coisa vai ser levar em consideração o quadro clínico, que é, infelizmente, um ponto em que muitas vezes não chega a informação clínica, laboratorial suficiente para o radiologista, né? Então, você vê que de cara aqui a gente já sai em desvantagem quando está avaliando o paciente com alteração de sinal. Por isso que eu acho que assim, o principal ponto aqui, eu sei que existe uma pressão cada vez maior para a gente compensar questões financeiras, né, de remuneração do radiologista com uma quantidade maior de exames, mas existem alguns exames que a gente simplesmente tem que parar e ignorar aquela pilha que está acumulando, alguns atrasos de exame, o pessoal fica reclamando, né, que está atrasado, mas a gente tem que parar, tem que entrar em contato com o médico que pediu o exame, tem que procurar mais informações, porque sem isso aqui, né, ou a gente vai fazer um laudo descritivo, que também não vai ajudar em muita coisa, né, daí o próprio clínico vai ter que raciocinar por conta própria, ou a gente vai fazer um laudo descritivo, né, ou então a gente tem que entrar em contato com o médico solicitante e buscar mais informações para saber como que foi a evolução clínica daquele paciente, quais são os dados laboratoriais que tem disponível para poder chegar o mais próximo possível dessas chaves finais aqui, né. Então, diante dessa avaliação clínica, a gente vai separar o paciente com alteração do sinal em dois grupos principais. O paciente que tem um quadro clínico agudo, né? Ou seja, aquele paciente que teve uma manifestação clínica que se instalou ao longo de horas ou alguns poucos dias, e todos aqueles pacientes que são considerados o não agudo, né? São os pacientes que têm instalação ao longo de semanas, meses, às vezes até anos, né? Às vezes o paciente tem um quadro clínico que está se arrastando ao longo de anos já. Então, esses seriam os pacientes com quadro não agudo. Lógico, né? Esse fluxograma aqui ele serve para dar uma visão geral dos pacientes, mas existem exceções, sempre existem exceções. Né? Por exemplo, a gente tem neoplasia aqui que está dentro da chave aqui dos quadros não agudos, né? Pode ser um paciente, normalmente um paciente crônico, arrastado, né? Muitas vezes ao longo de anos. Mas nada impede que o paciente que tem um quadro clínico mais sutil, ele pode ter uma descompensação, né, do quadro clínico e se manifestar como um paciente com quadro neurológico agudo também. Né? Então isso aqui é uma orientação geral, mas tem que estar sempre ciente de que existem exceções. Quando a gente está com um paciente que tem uma manifestação clínica aguda, a gente vai entrar nessa chave aqui, nesses três principais diagnósticos diferenciais. Né? As lesões desmielinizantes são as principais causas de mielopatia, né? Com instalação clínica aguda. Né? É a principal causa. Por isso que a gente já tem até uma tendência natural, né? Quando a gente vai escrever o laudo, de sugerir, né? Mesmo que a gente seja inespecífico, no final das contas seja inespecífico diante das informações disponíveis, estatisticamente a gente tem uma chance maior de acertar se a gente falar que é uma etiologia desmielinizante, né? O infarto, daí não é nem agudo, né? Quando a gente está falando de infarto, a gente está falando de um paciente com um quadro clínico abrupto, né? O paciente estava normal, né? Na próxima hora estava paraplégico. Isso quando é arterial, né? Como a gente vai ver com mais calma daqui a pouco, se for venoso pode ser um pouquinho mais arrastado.
E pode também ter as causas infecciosas causando um quadro clínico agudo. Nos pacientes que não têm um quadro clínico agudo, aí uma característica importante que a gente vai ter que avaliar é se a medula do paciente tem um efeito expansivo, né? Ou seja, se ele está maior do que o calibre normal, né, da medula espinhal, e daí a gente vai ter que pensar principalmente em etiologias neoplásicas. E se for não expansivo, a gente vai ter que pensar nessas possibilidades aqui. Metabólico. Sempre que a gente coloca metabólico, assim, é um negócio meio nebuloso, assim, né? A gente vai focar aqui principalmente em alguns quadros, em um quadro metabólico muito característico, né? Que é a degeneração subaguda combinada, mas existem outros também. Quadros neurodegenerativos, doenças inflamatórias e inflamatórias multissistêmicas, né, e imunomediadas, HIV, né, tem outros quadros infecciosos aqui também, né? Então, um quadro infeccioso, ele pode, dependendo do agente etiológico, ele pode ser um quadro agudo, dependendo do agente etiológico, ele pode ser um quadro mais arrastado, né? E alguns outros casos que são bem raros, mas que do ponto de vista de imagem a gente pode fechar o diagnóstico dependendo da combinação de achados. Eu vou constantemente mudar minha cabeça de lugar aqui para não atrapalhar o slide, né? Então, assim, a primeira coisa da chave lá, né? Afastar um efeito compressivo, que é a causa mais comum de alteração de sinal em T2 na medula espinhal. Normalmente, quando a gente tem um efeito compressivo, uma mielopatia espondilótica, né? Ou seja, uma mielopatia causada por alterações degenerativas, com estenose do canal vertebral, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter uma área de hipersinal, uma alteração de sinal na medula espinhal, mas ela tende a ter uma pequena extensão, ela não compromete vários níveis cervicais de uma vez só, né? Mas eventualmente a mielopatia espondilótica ela pode ser mais extensa, como a gente está observando nesse caso aqui, né? E coincidentemente, na maioria dos casos que eu vi que o paciente tinha uma mielopatia espondilótica mais extensa, daí como a gente acaba ampliando, né, a lista de diagnósticos diferenciais, nesse caso aqui, por exemplo, você vê que o efeito compressivo não é tão importante assim, né? A gente tem muitas vezes casos de paciente com compressão mais acentuada ainda do que a gente está observando aqui, e não tem nenhuma alteração de sinal na medula, né? Então, assim, o diagnóstico diferencial acaba ficando mais amplo e daí a gente acaba injetando contraste nesses pacientes para tentar avaliar melhor a etiologia. E algumas vezes esses pacientes aqui, eles podem ter um padrão de realce que daí é muito característico, é muito específico para a mielopatia espondilótica, que é um padrão de realce chamado de padrão de realce em panqueca, né? Que é um realce, parece uma faixa horizontal, né? Quando a gente olha no plano sagital, e esse realce em panqueca, ele achatado, né, ele vai estar logo abaixo do nível de maior compressão. Então a gente tem um nível de compressão aqui, logo abaixo dele a gente tem esse realce achatado chamado de realce em panqueca. Então quando a gente observa esse padrão de realce pelo contraste, isso aqui é muito específico, a gente tem que ser bem enfático, que é altamente sugestivo de mielopatia espondilótica, né? É importante ser enfático porque mesmo depois de realizar a descompressão, né? Aqui a gente tem um exame com laminectomia, né? A gente consegue ver aqui nos níveis superiores o processo espinhoso preservado, né? Aqui a gente tem um processo espinhoso C2, C3, C4, quando chega de C5, cadê o processo espinhoso? A gente não vê, né? A gente vê ao mesmo tempo um abaulamento posterior aqui do saco dural, ou seja, aqui eles arrancaram, fizeram uma cirurgia para descomprimir o canal vertebral, e mesmo assim persiste muitas vezes esse realce pelo contraste. O que pode fazer, né, se você não for enfático e falar que é altamente sugestivo de mielopatia espondilótica, pode levar, por exemplo, o paciente a uma biópsia para tentar esclarecer, porque pode ser um pouco assustador, né, você tirar o efeito, a causa daquela alteração do sinal e persistir a alteração do sinal e o realce pelo contraste. Então, assim, tem que saber que esse padrão de realce panqueca ele pode persistir até 1 ano depois da cirurgia de descompressão, né? Até 1 ano. Então, a gente tem que ter em mente que esse padrão ele é realmente muito sugestivo de mielopatia espondilótica. Certo?
Então vamos lá, então vamos para a chave ali, né, vamos para a chave dos pacientes que tem quadro clínico agudo, né, aquele quadro clínico que se instala em horas, em poucos dias ele se instala. Talvez o mais frequente, né, isso aqui a gente vai, lógico, varia muito dependendo de onde você trabalha, né, às vezes você trabalha num centro só de oncologia, talvez a estatística dos seus casos vai ser diferente, né? Mas o paciente, a esclerose múltipla com certeza é a causa mais comum, né, de uma mielopatia de instalação de quadro clínico agudo. A ideia aqui não é esgotar o assunto esclerose múltipla, senão a gente ficaria muito tempo aqui, mas alguns pontos principais eu vou revisar, né, além da alteração do sinal na medula. Então, a esclerose múltipla, caso alguém não conheça ainda, é uma doença inflamatória desmielinizante, né? Que tem um quadro inflamatório que cursa com desmielinização e é caracterizado por pequenas lesões focais sintomáticas. São pequenas lesões focais sintomáticas. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Isso aqui é para diferenciar de outras lesões desmielinizantes que cursam com uma lesão mais difusa e mais extensa. Então, o quadro clínico vai refletir esse padrão aqui, né? Lesões focais, pequenas lesões focais. Então, como que vai ser o quadro clínico do paciente esclerose múltipla, né? Então, olha como o quadro clínico, a partir de agora, a gente vai ver como é importante, né, para diferenciar as etiologias de mielopatia. Então, o paciente com esclerose múltipla é aquele paciente que tem pequenos sintomas neurológicos focais também, né? Então, o paciente que tem uma parestesia ali no dorso do pé, que tipicamente também são quadros tem quadros de remissão, né, de melhora clínica. Então, é um paciente que tem um sintoma de parestesia no membro inferior direito, por exemplo, e some, uma parestesia na face e some. Tem um quadro que dura alguns dias, algumas semanas de uma perda de força em algum membro e volta, né? Então, é um quadro clínico caracterizado por surtos, né? A forma mais característica de esclerose múltipla é caracterizada por surtos, remissões e recorrências, né? E numa fase mais avançada da doença começam a diminuir esses surtos e começa a ter um predomínio de um processo neurodegenerativo progressivo, né? O paciente vai tendo um quadro neurodegenerativo progressivo e menos surtos com essas características aqui, né, de lesões focais sintomáticas. Das lesões desmielinizantes é a mais comum. Isso aqui a gente constata na nossa rotina, né? É muito mais comum você pegar um controle de esclerose múltipla, ou mesmo diagnóstico de esclerose múltipla, do que um paciente com neuromielite ótica, uma ADEM, né? E esse aqui é o fenótipo típico. Ó, cuidado, hein? Ó. Fenótipo típico de esclerose múltipla. Mulheres brancas caucasianas, né? Mulher polaca, olho claro, né? É esse o fenótipo típico de esclerose múltipla. O que não impede da doença ocorrer em outros fenótipos também. Não é porque o paciente é japonês, por exemplo, o homem, que não vai ter esclerose múltipla. Ele pode ter também. O quadro característico, né, epidemiológico, é que é uma doença que foge da linha do Equador, né? Então, quanto mais distante da linha do Equador, existe uma prevalência maior da esclerose múltipla, o que reforça a possibilidade de que é uma doença de etiologia multifatorial, né? Aparentemente são múltiplos fatores que estão no início, né, que desencadeiam o quadro da esclerose múltipla. Todos resultam num quadro final de processo inflamatório desmielinizante por ativação do sistema imunológico do paciente, então, uma doença autoimune, inflamatória, desmielinizante. Mas o que causa, né, o que está lá no começo dessa cascata parece ser multifatorial, né? Por isso que existe essa prevalência, essa assimetria epidemiológica, né? Eu fiquei curioso e procurei na internet se existe algum estudo falando sobre a distribuição no Brasil. Eu encontrei esse artigo aqui, ó, muito interessante, né? Que mostra a distribuição da esclerose múltipla, a prevalência da esclerose múltipla ao longo do país, né? Ao longo a distribuição no Brasil. Então, espera aqui, ó, Londrina, tem Londrina aqui, ó, Londrina no Paraná, quem não conhece, Londrina fica no norte do Paraná. E tem uma prevalência, olha só, de 15 pacientes a cada 100 mil habitantes, né? O que é uma incidência superior quando você compara, por exemplo, com Recife. Cadê Recife? Aqui, ó, Recife. Incidência de
prevalência, né, de 1 a cada 100 mil pacientes, o que é infinitamente inferior à incidência, por exemplo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Incidência de até 34 pacientes a cada 100 mil habitantes, né? Então, essa distribuição no Brasil reflete o que os estudos epidemiológicos mundiais demonstram em relação à esclerose múltipla, né? É uma doença que foge do Equador, da linha equatorial. Quanto mais para o sul do país, a gente tem uma incidência maior de esclerose múltipla. Critérios de McDonald's, então a gente segue critérios que são chamados de critérios de McDonald's, né? Por que eu coloquei essa estrelinha aqui em 2017? Eu coloquei para enfatizar que os critérios mais atualizados, né, de McDonald's são de 2017. Aqui para evitar que eventualmente alguém vai estudar sobre esclerose múltipla, pega um livro, sei lá, de 2015, né? Daí ele vai estar desatualizado. São pequenas alterações, mas existem diferenças, né? Pequenas diferenças que foram sendo efetuadas ao longo do tempo, né, nos critérios de McDonald's. Laboratorialmente, é caracterizado pela presença de bandas oligoclonais. Esse aqui é o característico, né, do paciente com esclerose múltipla. O que não quer dizer que, se você tiver bandas oligoclonais no líquor, você vai fechar diagnóstico de esclerose múltipla. E o contrário também é verdade, né? Se você não tiver bandas oligoclonais, você não descarta completamente o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas é muito característico do paciente com esclerose múltipla ter essas bandas oligoclonais no estudo do líquor. A medula espinhal, né, o tema aqui central da nossa discussão são mielopatias, né? Então, destacar aqui, ó, que a medula espinhal é acometida em 90% dos casos com paciente com esclerose múltipla. Por isso que sempre que tem paciente que tem um diagnóstico, achados sugestivos, né, esclerose múltipla no exame de encéfalo, vale a pena fazer ressonância da coluna cervical. Lá antigamente tinha essa ideia de que lesões na medula espinhal dificilmente são assintomáticas, mas a gente sabe hoje em dia que muitos casos de pacientes com lesão na medula espinhal, eles são assintomáticas, né? Então vale a pena fazer, mesmo que o paciente não tenha um histórico de um surto clínico, né, com um diagnóstico topográfico na medula espinhal, vale a pena fazer a avaliação desse segmento. E, olha só, existe uma porcentagem significativa, até, né, 20% dos pacientes eles têm apenas lesão na medula espinhal, né? O que eu achei curioso de colocar aqui. Tá? As lesões típicas da medula espinhal, elas tendem a acometer mais a coluna cervical, né? Então o segmento mais acometido. Então, sei lá, se o paciente tiver uma limitação de convênio, por exemplo, né, não pode fazer vários exames de ressonância, ou não tem convênio, tem que pagar, vai ter que fazer. Se tiver que escolher um segmento, escolha o segmento cervical, né? Porque a chance de ter lesão no segmento cervical é muito maior do que ter lesões em outros segmentos. A característica principal das lesões na medula espinhal, assim como no encéfalo, são pequenas lesões. Elas são pequenas. Isso aqui diferencia de grande parte das outras causas de mielopatia, né? Elas são periféricas ou excêntricas, né? Ou seja, elas tendem a fugir do centro da medula espinhal, né? Diferente da distribuição, por exemplo, da neuromielite óptica pela própria fisiopatogenia, né? O que guia, o que orienta, o que causa as lesões tem uma distribuição central, né, na medula espinhal, na neuromielite óptica, e na esclerose múltipla não. Então, o típico são lesões periféricas ou excêntricas. E tipicamente elas acometem tanto a substância branca quanto a substância cinzenta ali na medula espinhal. Né? O comprometimento da substância cinzenta é muito mais marcante na medula espinhal do que a gente observa no encéfalo, por exemplo. No encéfalo a gente tem lesões corticais, lesões na substância cinzenta profunda, mas não são tão comuns quanto na medula espinhal. Lembrar então que as lesões com atividade inflamatória aguda, né, via de regra não, as lesões que a gente vê na medula espinhal é uma doença inflamatória, desminizante. Então são lesões inflamatórias. Quando que vai ser uma lesão inflamatória aguda? Quando a gente identificar impregnação pelo contraste. Sempre que a gente tem uma lesão inflamatória no sistema nervoso central, aquele vaso, naquela região inflamada, os vasos vão ficar mais engurgitados e eles vão ficar mais porosos, né? Então existe um extravasamento maior de contraste naquela região. E com
maior extravasamento de contraste, existe um acúmulo maior de contraste, pelo menos temporário, né? Causando um hipersinal quando a gente faz uma sequência pós-contraste. Ponderada em T1 ou SWI, né? Que às vezes eu vou pensando no que eu estou falando e tem exceções, né? Então, quando for imagem ponderada em T2, ele vai causar um hipossinal, mas é mais difícil, né? A gente usar T2 pós-contraste. E a dica, qual que é a dica, né? Caso você, clinicamente e através do exame da coluna cervical, você não tem um quadro tão característico, não está conseguindo fechar diagnóstico de esclerose múltipla, a dica é avaliar o encéfalo, né? Se a lesão na medula espinhal estiver inespecífica, talvez avaliando as alterações características do encéfalo, você pode fechar o diagnóstico, né? Então, muitas vezes, você vai ver que essa dica aqui, avaliar o encéfalo, basicamente uma dica que eu repito em todos os tópicos, todas as doenças, né? Tá inespecífico, você não sabe direito o que é, avalia o encéfalo, além de, claro, né, avaliar a parte clínica e laboratorial, avaliar o encéfalo pode ajudar muito em todos os casos de mielopatia. E essa foi a primeira parte sobre o assunto. Espero que tenha gostado. Não perca os próximos vídeos. E se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com seus colegas e ativa a notificação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.